A gente volta a falar sobre o cenário macro doméstico, porque no relatório mensal sobre a economia brasileira, a XP destacou que os mercados estão melhores, mas os fundamentos macroeconômicos continuam frágeis. Para trazer os detalhes sobre essa visão da casa, eu converso agora com Rodolfo Margato, economista da XP. Tudo bem, Rodolfo? Mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Quero te ouvir, Rodolfo. Antes de mais nada, qual é o ponto principal que você destaca com relação a esse levantamento que vocês fazem mensalmente? Sim, divulgamos recentemente o nosso relatório carro-chefe aqui no time de economia da XP, o Brasil Macro Mensal. E na edição de março, trouxemos inclusive um título bem sugestivo que você mencionou, uma melhora nos ativos financeiros, nos preços de mercado, mas ainda fundamentos econômicos preocupantes, frágeis, especialmente aqui na avaliação da economia brasileira. É importante comentarmos, e a gente destaca bastante nesse relatório mensal, as incertezas do cenário global. O cenário internacional continua bastante arriscado, para a economia brasileira, para mercados emergentes de forma geral. Por exemplo, nos últimos dias ganhou força a discussão sobre uma desaceleração mais pronunciada na economia dos Estados Unidos, refletindo ali possivelmente o impacto do aumento de tarifas de importação, entre outros elementos, e isso tem levado a uma correção importante nos mercados globais, as bolsas americanas, por exemplo, na semana passada, no começo desta, reagindo negativamente. Acho que é uma discussão super importante, para a cena global e com implicações para a economia brasileira. Na nossa avaliação, uma parte relevante dessa depreciação recente do real em relação ao dólar, estamos falando de patamares hoje mais próximos a 5,85 e não 5,70 que a gente observava há pouco tempo, tem muito a ver com essa maior aversão global ao risco, muito ligada às tarifas de importação sob a administração, sob o governo Trump, retaliações, por parte de outros países, China, Canadá, México, entre outros temas, que ampliam as incertezas no cenário internacional. Então, isso é bastante explorado no nosso documento, no Brasil Macro Mensal. Fizemos um ajuste na projeção de taxa de câmbio para R$ 6,00 por dólar, então ainda temos uma projeção acima dos valores correntes, 5,85 contra 6, porque a gente vê justamente essa assimetria, esses riscos lá fora e também no ambiente doméstico, pressionando o câmbio. A gente trabalha então com R$ 6,00 por dólar. E na cena local, ainda há muitas dúvidas sobre o processo de consolidação fiscal, ainda há muitos ruídos, muitas incertezas que passam pela aprovação do orçamento público de 2025, por algumas medidas que o governo começou a debater, que podem gerar estímulos adicionais à atividade, também mantendo uma pressão inflacionária, então desde a liberação de saldos do FGTS, passando pela instituição de uma nova modalidade de crédito de consignado privado, enfim, também muitas incertezas no cenário doméstico, especialmente no que tange à política fiscal. Então esse cenário mais incerto, volátil e com equilíbrio de certa forma frágil foi o destaque no nosso relatório. E como eu vinha mencionando, a respeito do título, ao final do ano passado, especialmente em dezembro, nós observamos um pico de estresse nos mercados financeiros. O câmbio no Brasil chegou a 6,30 e discussões sobre 6,50 ou até patamares mais depreciados. Aos olhos de hoje, parece sim ter ocorrido o que a gente chama de overshooting, um exagero nessa expectativa de mercado. A gente teve uma acomodação nos primeiros meses de 25, no câmbio, na curva de juros, também no Ibovespa, então uma melhora nos preços de mercado, como a gente destacou, mas os fundamentos ainda preocupam. Mencionei o lado fiscal aqui no Brasil, mas também não posso deixar de comentar a respeito da inflação. A nossa projeção para o IPCA de 2025 está em 6%.
né, bem distante, inclusive, do topo da banda lá de tolerância, né, para a meta, que é 3%, o topo da banda 4,5%. Então, uma inflação mais carregada, mais pressionada no curto prazo, e a gente reforça essa avaliação no relatório. Para te perguntar, qual que é o principal desafio no cenário doméstico que vocês citam quando olham para esse cenário, pelo menos aí de um curto prazo? Esse é um ótimo ponto. Justamente, eu acho que o maior desafio de curto prazo é o controle da inflação. O IPCA encerrou 2024 com uma alta de 4,8%. Lembro bem que até o final do primeiro semestre do ano passado, o mercado discutia inflação mais próxima a 4%, então a gente já observou uma reaceleração em muitos grupos do IPCA na segunda metade do ano passado, com o IPCA fechando em 4,8%, e a nossa projeção e de boa parte do mercado é algo mais próximo a 6%. Então, a projeção da XP é 6%, a média ali do boletim Focus do Banco Central é mais perto de 5,7%, enfim, uma inflação ainda mais alta do que a gente observou em 2024 e com persistência, em grupos que são chave. Por exemplo, inflação de serviços rodando mais perto de 7% quando a gente exclui os itens mais voláteis, a inflação de bens industrializados, refletindo o impacto do câmbio mais depreciado, ainda do ano passado, mas com reflexos no começo de 25, e a inflação de alimentos, que é um grande tema, inclusive para atores políticos, uma inflação de alimentação no domicílio mais perto de 10% nesse momento. Então, acho que o controle da inflação é aqui uma grande preocupação de curto prazo. O Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, vem fazendo o seu trabalho, vem adotando um discurso, a gente usa hawkish, mais duro, comprometido com o controle da inflação. Nesse sentido, a gente vê a continuidade de altas na taxa Selic nos próximos meses. A gente trabalha com uma projeção de 15,5% de Selic até o final desse primeiro semestre, com o intuito justamente de controlar essa pressão inflacionária que se mostrou maior do que a gente imaginava até pouco tempo atrás. E temos alguns sinais nessa direção, Inclusive, na semana passada, o destaque da agenda de indicadores foi a publicação do PIB do quarto trimestre de 2024. Uma variação mais modesta, um crescimento de 0,2% em relação ao terceiro trimestre, abaixo das expectativas e com sinais de certo arrefecimento no consumo. Talvez isso já seja algum sinal de que a alta da inflação diminui o poder de compra das famílias, de que as condições financeiras mais apertadas desaceleram a atividade local. Acho que se esse processo de desaceleração econômica se intensificar nesse primeiro semestre, talvez o Copom opte por uma Selic um pouco mais baixa do que a nossa projeção atual, talvez pare mais perto de 15% do que os 15,5%, mas enfim, a gente precisa ainda monitorar os próximos indicadores, os próximos sinais. Eu acho que 2025 é um ano de reequilíbrio. Nos últimos anos, a demanda parece ter rodado acima da oferta, da capacidade de crescimento da economia, o que a gente chama de PIB potencial. Isso se traduziu, inclusive, em maior pressão inflacionária. Então, de um lado, essa inflação mais alta, de outro, o Banco Central fazendo o seu trabalho, E o principal instrumento é a alta de juros, e talvez a gente observe uma desaceleração da atividade no curto prazo, mas também um sinal aí de alguma acomodação na inflação para a posterior queda. Eu acho que todo esse debate é muito importante para os próximos meses e a gente explora com detalhes no Brasil Macro Mensal. Rodolfo, olhando para o cenário lá fora, antes da gente também entrar nas questões de renda fixa, enfim, queria ver também lá fora o que o relatório está trazendo com relação a Donald Trump. A gente sabe que tem a questão das tarifas que foram confirmadas na semana passada. Hoje, agora há pouco, ele acabou de falar um pouco mais sobre isso também. E relatório que saiu agora há pouco, mas é importante a gente repercutir sobre esses dados divulgados do relatório, que ontem a gente viu o que aconteceu, por exemplo, nos mercados, A gente consegue entender um pouco do que aconteceu no dia de ontem nesse relatório?
Sim, a gente aborda isso ainda que indiretamente. É importante mencionar que essa discussão de cena global ela também está muito volátil, né? As narrativas de mercado, né, as expectativas têm mudado aí com uma velocidade acima do usual, eu diria. Até 2, 3 semanas atrás, muitos analistas de mercado, né, global eh, discutiam ali até o risco de uma alta de juros pelo Fed, pelo Banco Central dos Estados Unidos, em 2025, porque ainda havia sinais fortes no mercado de trabalho, no consumo, nas próprias projeções de PIB. Então, esse risco de alta de juros em 2025 nos Estados Unidos estava no radar, ainda mais considerando o potencial impacto inflacionário do aumento das tarifas de importação, de mudanças nas políticas de imigração, elevando o custo da mão de obra. Então, a discussão de pouco tempo atrás era o risco de alta de juros pelo Fed. O que a gente vê no atual contexto e o que mexeu muito com os mercados ontem, como você bem mencionou, ou mesmo na semana passada, é uma discussão bem diferente, de uma desaceleração mais forte da economia dos Estados Unidos, né, ou talvez de uma recessão na margem, né, os analistas pegando os números da ponta, né, alguns dados de emprego, um índice de alta frequência para o PIB do primeiro TRI que vem do Fed de Atlanta, enfim, alguns sinais de uma piora da atividade econômica americana. E o próprio presidente Trump, no final de semana, no último domingo, chegou a admitir que talvez a economia passe por um período de transição com um certo enfraquecimento da atividade, né? Então, isso vem batendo nos mercados, né? A gente viu ali um recuo nas taxas de juros dos títulos públicos americanos, as famosas treasuries, e as bolsas sofrendo bastante. Aqui também é importante comentarmos que os mercados acionários americanos tiveram um desempenho muito forte nos últimos anos. Quando a gente olha para aqueles múltiplos, né, para algumas métricas ali do setor, já estavam bastante esticadas, né? Tivemos uma valorização expressiva no período recente, uma correção nesse momento na esteira desse risco crescente, né, de uma piora da atividade, né, de um crescimento bem inferior da economia americana, refletindo, entre outros pontos, as incertezas que são ali relacionadas ao aumento de tarifas de importação, mudanças em cadeias de produção e distribuição. Então, acho que os mercados sofrem nesse momento, especialmente com esse risco de uma atividade mais fraca no cenário internacional. Isso é importante também para o Brasil, né? Se você tem um contexto global de maior aversão ao risco, isso geralmente leva a uma cautela maior por parte dos investidores globais, que podem, por sua vez, implicar um menor fluxo de capital estrangeiro para mercados emergentes, que em média têm um risco mais elevado. Isso geralmente deprecia a taxa de câmbio. E um outro aspecto importante, que a gente também coloca no relatório, é o risco relacionado aos preços internacionais das commodities, né? O Brasil é um grande exportador líquido de commodities, então soja, milho, minério de ferro, petróleo, né, que teve uma redução aí na cotação recentemente. Se a gente observar uma piora nesses termos de troca, enfim, nesses preços das commodities, isso pode afetar a nossa balança comercial, as contas fiscais e até o crescimento do PIB. Muito bem, eu queria ficar mais tempo aqui conversando, mas o nosso tempo infelizmente acabou, Rodolfo. Mas obrigada por esse resumão que você traz para a gente, importante aí do relatório mensal de vocês. Rodolfo Margato, economista da XP, obrigada mais uma vez, um bom trabalho para vocês por aí, boa semana. Agradeço pelo convite, até a próxima e boa semana.